Na sua opinião, você acredita que o investidor, né, ele precisa ter todas as classes de ativo na carteira ou não? Não. Eu acho que assim, por exemplo, vamos lá. Você precisa ter criptoativo na sua carteira? Não. Você pode ter se quiser, Você pode talvez. ter. Mas você precisa? Não. Ah, mas eu quero fazer uma proteção. Cara, você pode fazer proteção com ouro. Assim, vamos lá. Cripto, vamos pensar que cripto não vai dar mais aqueles booms que deu anteriormente. E que vai ser 2 moedas ou 3 moedas que vão se consolidar. Galera da cripto, tá deixar claro, cancelem o Diogo aí, né? Não, mas assim, Eu não tô é falando- cancelar. Assim, eu não Você tô fala falando de cripto, vem a galera... Eu tô falando que, tipo assim, não precisa ter tudo. Sim, eu concordo Agora, contigo. mas você tem? Tem, mas e aí? Todo cliente você vai olhar? Não, todo cliente vai investir no exterior? Não. Às vezes o patrimônio do cara tá mais aqui, o cara tá construindo patrimônio. Você vai colocar 100 mil do cara lá, sendo que o cara tem 200? Não, mano. Quantos exemplos a gente tem de investidor que construíram patrimônio no Brasil sem colocar o dinheiro lá fora? Você pode colocar? Pode colocar. Pode. Mas você precisa? Não, necessariamente. Mas Você aí pode usar BDR, pode usar outras coisas. Aqui no Brasil, no começo, assim, eu sou Fundo muito assim. cambial, ETF. Eu uso muita coisa no começo pra quando chegar, tô com 2 mil. Por quê? Porque eu acho que a estrutura de investir, e aí muita gente já essa quer cancelar. Muita gente que vai investir lá no exterior, investir direto, eu acho que tá correndo um baita de um risco. Porque se morrer e ninguém pensa nisso, né? Cara, acabou, bicho, é 40%. A não ser que você seja uma ala ali, falar pra sua esposa, ó, tomei a senha aqui, se eu morrer. Só que quem vai ter, qual esposa ou qual marido vai ter essa frieza de chegar e falar assim, eu vou ter que tirar os meus dólares antes que anunciem que eu tô morto, porque senão o governo lá vai pegar 40%. Então assim, e aí, você tem isso? Não, senão você vai ter que fazer uma offshore. E offshore, pra mim, já precisa de um patrimônio de uns 100 mil pra compensar. 100, 200 mil dólares. Entendeu? Então, beleza, você pode ter isso? Pode. Então faz uma... E agora ainda você pode ser tributado. Daí, às vezes você tem que mudar de domicílio fiscal. Então você tem que começar... Eu acho que o cara, por exemplo, o cara que tá com outro patrimônio tem outra preocupação. Porque ele às vezes tem que preocupar, beleza, o Brasil tá me cobrando isso, eu mudo meu domicílio fiscal para o Paraguai. Não tô recomendando ninguém fazer isso. Mas muita gente vai para o Paraguai, você tem que ficar lá para o domicílio fiscal X%, no Brasil você não pode passar de X. Então, aproveita que ficou no Brasil, sei lá, acho que são 6 meses. Ficou 5 meses, então vai viajar. Só pode ficar no Brasil até isso. E aí você mudou o seu domicílio fiscal para o Paraguai, tá pagando menos imposto, não cobra nada aqui. Aí você não vai... É óbvio que você começa a perder isenção de um monte de coisa, mas se o seu objetivo é lá fora... Eu tô falando assim, essas são estratégias que você pode fazer. Todo mundo vai seguir essa estratégia? Não, cara, depende de como você quer viver. Você quer viver no Brasil? Não dá pra você fazer essa estratégia. Então, você vai acabar... Pô, a offshore vai pagar, mas pelo menos, mesmo que ela pague mais imposto, você não tá correndo risco de perder 60% do seu patrimônio, que normalmente é muito maior do que você pagar um pouco sobre o resultado final do lucro. Então, assim, aí, de novo, aí tem sucessão, tem outras coisas que você tem que preocupar. Então, assim, e tem muita gente que quer preocupar isso no começo da montagem do patrimônio. Cara, você não precisa preocupar com montagem de patrimônio. A não ser que você vai, eu vou mudar de país. Pô, eu vou levar minha família para Portugal. Pô, vamos fazer um outro planejamento. Então você não vai ficar com fundo imobiliário no Brasil morando em Portugal, porque se ter uma mudança cambial, você vai se ferrar. Então você tem as pessoas às vezes não... Eu conheci uma família que foi fazer isso. Fez e falou, cara, vou deixar 100%. Eu falei, cara, cuidado com o risco. Porque se o dólar aqui no Brasil desandar, você tá ferrado. Uhum. Aí ele parou e falou, cara, então se fosse pra você, vamos fazer REITs, porque o dólar vai ficar muito mais parelho com o euro, por exemplo. Uhum. Então, assim, você tem que fazer outra estratégia. Então, sua estratégia não tá. Então, quer deixar 30%, 40%? Ok, mas isso tudo... mas lá nos Estados Unidos vão ganhar menos. Tá, mas... Você tá ganhando no Brasil, mas tá com um risco cambial muito elevado. Então, saiba disso. Então, se chegar um momento que ficar caro, você vai ter que voltar pro Brasil. E acho que essa vem muito a importância do modelo consultivo, né? O modelo consultivo é você fazer uma análise geral da vida da pessoa. A gente tava falando dos bastidores ontem, né? Que, cara, assim, a gente particularmente dentro da Wealth, do modelo pessoal meu de consultoria, a gente gosta muito do relacionamento com o cliente, né? Então, a gente fazer aquele acompanhamento, né? Cara, eu brinco que meus alunos já um dia foram alunos, hoje são amigos, né? Então, a gente troca ideia quando vem para São Paulo, quando vai para outro estado, a gente tenta tomar um café, conversar, e você tem aquele acompanhamento, né? Você tá o passo a passo da construção dos objetivos de vida daquela pessoa. Então, se ela vai fazer uma mudança para um outro país, ou se ela quer fazer uma viagem, né? Como foi o caso do Diogo, pô, ele quer ter filho. Opa, existe um planejamento específico para isso. Né? Então, não dá para ter tudo, seguir tudo, ou querer ter toda a estrutura. E lógico, no início da estrutura de uma carteira, você não precisa ter tudo, não tem nem como. Né? Eu sempre digo, pô, você vai investir, vai investir R$1.000. Você tem 8 classes de ativos, 5 classes de ativos, fica 20% de cada um.
Não vai adiantar. Você não consegue nem comprar um ativo às vezes. Né? Então não faz sentido. Então acho que todo esse trabalho da consultoria, desse acompanhamento, é você entender o que a pessoa quer, qual o objetivo dela, qual é o perfil dela, e isso vai avançando.